Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, você que está acompanhando agora ou neste momento está vendo essa live ou depois de concluído esse vídeo, que a paz do Senhor Jesus reine no teu coração, no teu lar, tá bom? Deixa eu fazer aqui uns convites. Pronto, já está aqui. Paz do Senhor, pastora Margarida já está aí ao vivo também conosco, conectada. Aguardando só um minutinho aí os irmãos indo e conectando também para podermos nessa noite estarmos contribuindo com essa obra maravilhosa que é a Igreja Assembleia de Deus, Brasas Vivas no Altar. Aguardando aqui só o ok da missionária, das missionárias aí, Monique, e da pastora Margarida. Olha aí, Monique Reis, já chegou aqui Monique Reis. 2 pessoas. Pai do Senhor, Monique, já estou aqui. Prontinho, aguardando vocês aí dar ok para nós começarmos essa live dessa noite com essa ferramenta onde nós podemos fazer um culto online com os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Brasas Vivas no Altar. Estou aqui ao lado da missionária Clarinha, está aqui do meu lado. Também vai estar participando conosco hoje, deste momento especial de Deus nas nossas vidas. E já podemos começar, Monique? Ou tem mais alguém aí que vai chamar? Quando é que está o povo aí da igreja? Me dá um ok aí, Monique, se meu áudio está chegando bem para vocês. Muito bem, está chegando bem aí, ok, Monique? Nós podemos começar. Cadê o povo? Cadê os irmãos? Faz o convite aí, Monique, da sua linha aí, para eles ir entrando também nessa live ao vivo. Fazer aqui nos preparativos. Então vamos começar, minha gente. A convite da pastora Margarida, da Igreja Assembleia de Deus Brasas Vivas no Altar, aqui da cidade de Ilhéus, nós vamos estar hoje participando com o culto online para os irmãos e todos aqueles que a posteriori também irão ver esse vídeo, este momento maravilhoso de Deus nas nossas vidas. Estamos verdadeiramente vivendo dias diferentes. Eu não digo difíceis, mas dias diferentes na nossa sociedade, nas nossas famílias, nas nossas denominações, congregações. São dias diferentes, verdadeiramente. Eu nunca ouvi nem minha avó falar de tempos semelhantes a estes. Quando ouvi as histórias da minha avó, ali sentadinho ali do lado dela, nunca ouvi, mas aprove a Deus que nós possamos estar vivenciando esses dias
esses dias, a humanidade. Aprove a Deus também que esses dias estejam acontecendo. Porque nós temos que crer na palavra que diz que nada foge ao controle do Deus Todo-Poderoso. Então, apesar de notícias, de informações chegar para nós e nos revelar uma realidade dura, uma realidade tenebrosa, desesperançosa, nós temos que crer na palavra que diz que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o soberano do universo. Deus, ele não está na história, mas ele faz a história e ele controla a história da humanidade. Então Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós fazemos orações e não obtemos a resposta de Deus. Irmã Railda Cunha, a paz do Senhor, minha irmã, pastora Margarida, Monique. Irmã Railda vai convidando aí as pessoas para entrarem também nessa live, para Deus também falar com essas pessoas nessa noite. Hoje vai ser algo muito forte. O céu vai se abrir na vida das pessoas hoje que acompanham esse momento. Então, Monique, pastora Margarida, Railda, vai convidando as pessoas a entrarem ao vivo aí também. Então, muitas vezes nós oramos e Deus não nos dá a resposta. E por Deus não nos dar a resposta, nós passamos a acreditar, ou chegamos até a pensar que Deus não nos ouve, que Deus não está olhando para nós. Às vezes há momentos de fraqueza que nós passamos, que chegamos a concluir dessa maneira. Nós oramos, clamamos e Deus não responde. Mas interessante saber o seguinte, que o fato de Deus não responder ao nosso clamor, às nossas orações, não significa que Ele não ouviu o nosso clamor e as nossas orações. Não significa isso. Na verdade, Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve as nossas orações. Mas dar a resposta ou não é outros 500, como dizia minha avó. São outros 500. Às vezes Deus, de imediato, nos dá uma resposta. Às vezes Ele não nos dá a resposta. Ou às vezes, a resposta... Aliás, Ele sempre vai dar uma resposta para nós. E na maioria das vezes, o silêncio é a resposta de Deus para a gente. É interessante isso. Silêncio também é uma resposta. Primeira coisa que nós temos que desmitificar, e tirar da nossa consciência é de que se Deus não respondeu, significa que Deus não ouviu, não está ligando para mim. Não tem nada a ver isso aí. José Eduardo, meu irmão, paz do Senhor, seja bem-vindo. Vai convidando aí minha gente, aos irmãos da igreja, a entrarem, participarem, para que todos possam ser abençoados nessa noite. Então, a primeira coisa que nós temos que tirar da mente é a ideia de que se Deus não responde é porque Ele não ouviu, não está ligando para mim, não, de maneira alguma. O fato de Deus não responder às nossas orações não significa que Ele não ouviu. Na verdade, Ele ouve. Ele ouve. Ele pode responder de imediato. Ele, às vezes, na maioria das vezes, Ele não responde de imediato. Mas por que será? Porque a palavra diz que Deus já conhece o fim desde o começo. Então, quando Deus não responde, ou melhor, quando Deus nos dá como resposta o seu silêncio, não significa que Ele não vai agir, não significa que Ele não está no controle. Não tem nada a ver isso aí, gente. Apesar de nós pensarmos que o mal está operando de forma tão forte neste momento, parece que Deus se afastou, está deixando a situação engrossar, o caldo engrossar para nossos lados. Não significa isso. Quando há o silêncio de Deus, não significa que Deus não está vendo, que Deus não está no controle. Porque a palavra de Deus diz que Deus já conhece o fim desde o começo. Deus já sabe o resultado da nossa situação, da nossa história. Por isso que Ele não intervém logo, por isso que Ele não responde logo. É uma verdade assim espiritual tremenda isso. A gente que entra em desespero, sai do controle, queremos que seja abreviados os momentos de luta, de perseguições, de tribulações que nós passamos,
Mas nem sempre é, na realidade, na praticidade da vida, não é da maneira que a gente quer. Não é como nós queremos, é como já está escrito sobre cada um de nós. E Deus já sabe o resultado dessa situação global e dessa situação particular individual que você está vivendo. Deus está no controle. Quem sai do controle somos nós. Márcio Melgaça, paz do Senhor, meu irmão. Quem sai do controle somos nós. Mas Deus não sai do controle. Deus não perde o controle das coisas. Amém, irmãos? Eu quero convidar a vocês hoje, nessa noite, depois desse breve bate-papo, de breve aquecimento, até o Evangelho de Lucas. Deixa eu botar aqui o óculos. Pronto. Deixa eu tomar um pouquinho também do meu chá. Chá de erva doce, muito bom, tá? Eu gosto muito de tomar café, mas ultimamente eu tenho aprendido a gostar de chá. Chá de hortelã, chá de cidreira, chá de camomila, chá de erva doce. Eu tenho gostado muito e eu tenho assim tido um hábito muito gostoso. Eu tenho aprendido a gostar mesmo. Então, algo delicioso assim, o chás. Eu aconselho a vocês também a tomarem nesses dias. É muito bom, faz bem para a saúde. Então eu quero compartilhar com a igreja, Assembleia de Deus, Brasas Vivas no Altar, nesta noite, a pedido da pastora, uma palavra de Deus ao meu ou ao seu coração, que fica no Evangelho de Lucas, ou como alguns gostam de falar, Doutor Lucas, capítulo 24, verso 13 em diante. Se você já tiver em mãos a sua Bíblia, pode acompanhar também de casa. Aproveite, convide aí o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, para ouvir essa palavra. A pessoa que estiver contigo aí dentro da sua casa, a sua mãe, a sua sogra, não sei, convide também. Senta aí na mesa, não sei como é que vocês podem fazer. Coloca a família agora, vamos fazer esse culto no lar, com nossos familiares. Dá uma oportunidade para Deus também entrar nas nossas casas. Esses momentos aí. Quem sabe, eu não posso afirmar, mas quem sabe essa situação também nos está servindo para que nós possamos dar uma oportunidade para Deus entrar nos nossos lares. Quem sabe? Então, muito bom quando as igrejas estão utilizando desse recurso da internet para fazer os cultos ao vivo, né? As chamadas lives. É muito bom mesmo, excepcional essa estratégia neste momento. Então aproveita você que está aí, José Eduardo, Railda, Márcio, convida quem estiver na sua casa também, bota sentadinho aí, durante alguns minutinhos, depois você volta a fazer o que estiver fazendo lá. Quem sabe é a palavra que essa pessoa precisa ouvir. Quem sabe? Então convida aí. Convida também algum amigo, alguma amiga da sua rede social para entrar também aí ao vivo. Então o Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, que diz assim: E no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E eles disse, e Jesus perguntou a eles: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Preste atenção. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Jesus faz uma pergunta e ele responde à pergunta de Jesus com uma pergunta. E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele
porque remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Olha que coisa linda, eu vou pular mais à frente. Lá no 25, e Jesus lhe disse para eles, ó nesses e tardos de coração, para crer no que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e o partiu e lhes deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e os conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falavas e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 os que estavam com eles. Bom, Luiz Carlos, José Eduardo, Railda, Rita de Cássia, dá tempo ainda você convidando aí pessoas que da sua rede social para compartilhar também essa palavra que pode mudar a história dessa pessoa nessa noite. Então não perca essa oportunidade. Convida também quem estiver com você na sua casa, né? Quem estiver na sua casa neste momento contigo, um familiar seu ou algum, não sei. Quem estiver aí, convida também para participar, não custa nada. Para ouvir também essa palavra de Deus no seu coração. Eu quero só que alguém me dê um retorno aí nos comentários se meu áudio está chegando bem para vocês, tá bom? Só me dá ok sobre o meu áudio aí para vocês. Meu áudio está chegando bem para vocês? Tá ok. Opa, Luiz Carlos aí disse que tá ok. Então vamos lá. No texto aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 24, que tem como subtítulo, a partir do verso 13, os dois discípulos no caminho de Emaús. Um episódio fenomenal na história dos evangelhos. Bom, Lucas, ele não foi um dos 12 que andou com Jesus. Lucas não foi um dos digamos, discípulos que andou com Jesus. Lucas, ele faz uma investigação. E ele passa agora a fazer os escritos. Ele faz o Evangelho de Lucas, o livro de Atos também. Acredita-se que no começo, Lucas ele faz parte ali do grupo missionário do apóstolo Paulo, e naquele momento ali que ele começa a fazer parte, a andar com aqueles irmãos, o grupo de Paulo, ele começa a ouvir, né, os relatos, e ele começa a escrever os evangelhos. E depois também ele escreve o livro de Atos, as situações, as atitudes que todos os discípulos passaram. Mas até um determinado momento ele era apenas uma pessoa que andava com eles, mas não fazia parte deles. Ele andava junto com eles, mas não fazia parte daquele grupo. Ele era apenas uma pessoa que participava ali, mas ele não se considerava. Tanto que se você for ver os textos ali nos primeiros capítulos do livro de Atos, você vai ver sempre o pronome eles iam, eles foram, eles chegaram. Ou seja, Lucas não se incluía naquele grupo, apesar de estar naquele grupo. E não é verdade que às vezes tem pessoas que estão conosco, mas isso não significa que elas comungam da mesma fé nossa, da mesma situação nossa.
Tem pessoas que estão andando conosco, mas não significa que elas estão junto com nós. Lucas andava com aquele grupo missionário de Paulo, mas não estava junto com eles. Pessoas que andam com nós, mas não estão juntas com nós. Às vezes é assim também na nossa vida. Na altura do capítulo, se eu não estiver enganado, 15 a 16, você vai ver que Lucas já usa o pronome nós. E nós fomos, e nós chegamos, e nós estivermos. Ou seja, ele já se inclui nesse episódio, naquele grupo. Ele agora não é mais, ele agora não é uma pessoa mais que está caminhando com eles, mas estão junto com eles. Está junto com eles e passando por todas as situações que eles passaram. Não é interessante isso? Nem sempre quem está junto significa que está com nós. Ele agora não estava apenas junto com eles, mas estava com eles também em todas as situações. Tanto que ele já coloca o pronome nós. Eu estou com vocês. Não é diferente, gente. Na nossa vida ministerial, na nossa vida secular, principalmente na nossa vida secular. Quantas pessoas estão com nós ali, trabalhando, fazendo alguma atividade profissional, mas não significa que elas estão com nós, por nós. Estão juntas com nós, mas não significa que estão com nós. Acredita-se também que Lucas, por ser médico, ele procurava razão para explicar o porquê daqueles milagres. E é natural. Pessoas racionais querem explicações racionais. Isso é natural. Isso não é pecado você querer uma explicação de algo. Então acredita-se que houve um episódio na jornada ali daqueles homens que fez com que Lucas verdadeiramente passasse a se considerar daquele grupo. Não apenas estava junto, mas estava com aquele grupo, né? Foi o episódio do milagre do jovem Eutico. Acredita-se que foi nesse momento. Eu não posso dizer que é 100% algo verídico, mas a ideia que se tem em Gal Moura é que naquele episódio que Paulo está pregando e aquele jovem cai do terceiro andar da janela e quebra o pescoço. Então Lucas, por estar junto com aquele grupo missionário, ele, como médico, é solicitado a atestar ali a gravidade do caso, aquele jovem que acabou de cair. E ele, de acordo com as informações, eu não posso assim afirmar, né, peremptoriamente, né, ou seja, viamente, mas a ideia é que foi dessa maneira. Então ele atesta ali o óbito daquele rapaz, porque até então, como médico, ele nunca viu alguém com o pescoço quebrado ser curado, ou alguém morto ser ressuscitado, digamos assim. Mas ali estava Paulo. Paulo, ele não vivia pela razão, mas ele vivia pela fé. E um Deus todo-poderoso, que venceu até a morte esse Deus. E ele ali vai e põe a mão sobre aquele jovem, e aquele jovem, da mesma hora, retorna à vida e o pescoço volta para o lugar. E Paulo ali, sem fazer muito alarde, volta a ministrar na palavra. Então, esse episódio sobrenatural e fenomenal faz com que Lucas se converta. Passe agora a se incluir como parte daquele grupo. Não apenas andava junto, mas ele agora fazia parte. Então ele passa, se você for observar, a escrever os pronomes nós, e nós, e nós, e nós. E nós estivemos, nós fomos, nós chegamos. E às vezes não é assim. Tem pessoas que será necessário passar por uma experiência sobrenatural de Deus para verdadeiramente se curvar ao Deus Todo-Poderoso. Quem sabe eu estou agora falando para pessoas que pelo menos têm um familiar, um parente que precisa, que só vão crer
se verdadeiramente presenciarem ou experimentarem algo sobrenatural na vida deles. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que só vão acreditar e se render se passarem por algo sobrenatural. Algumas vezes nós ouvimos, desde a época da minha avó, dizer o seguinte: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. E aí a pessoa ia para um leito de um hospital ou de uma cama, né? E ali, passando por aquela situação difícil, ela aceitava Jesus através de um milagre. Mas, na verdade, não era questão da dor que fazia com que a pessoa se curvasse a Deus. Porque tem pessoas que passam por a dor e não tem nada, não está nem aí. Mas é a experiência sobrenatural. Em si mesmo ou através de outras pessoas. Então, quem sabe, aí na sua casa, deve ter alguém que está no alvo de Deus. Lucas estava no alvo de Deus. Que era alvo de Cristo. Lucas era um alvo de Cristo. E Deus atingiu o alvo, justamente operando ali aquele milagre em Eutico, de forma sobrenatural, que fez com que Lucas pudesse se entregar ao Evangelho. E eu oro a Deus nessa noite, para que Deus possa fazer algo sobrenatural na sua casa, na vida dessa pessoa que você tem orado e apresentado. Se essa é a maneira que Deus vai usar para poder trazer essa pessoa para os pés da cruz, então eu oro para que Deus realize esse sobrenatural na vida dessa pessoa. Porque tem que se cumprir a palavra que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se tu creres, serás salvo tu e a tua casa. Esta palavra tem que se cumprir na vida do meu irmão, da minha irmã que está me vendo agora e tem buscado essa resposta. Amém? Quem pode dar um amém aí, por favor? E Lucas agora, ele nos traz esse relato fenomenal. A palavra diz que 2 discípulos de Cristo, interessante que Cleopas e um segundo discípulo anônimo, Adalberto e Luiz Carlos, que aqui está, você vê que na lista dos 12 eles não estão. Haviam 12 discípulos que andavam com Cristo e aqui aparece um outro com o nome de Cleófas e um outro discípulo anônimo. Então, na verdade, Jesus não tinha apenas 12 discípulos. Se você for ver lá em Lucas, se eu não estiver enganado, capítulo 10, à volta dos 70 havia 70 discípulos que andavam com Cristo. Coube apenas aos escritores não relatar o nome desses 70. Apenas dos 12 que eram mais proeminentes, digamos assim. Mas é interessante que aqui na palavra Deus faz questão de trazer o registro de um homem que só é uma vez comentado. Talvez os escritores não quis colocar o nome dos outros, mas Deus faz questão de registrar o nome desse homem aqui, através de Lucas. As pessoas podem até te esquecer e não te valorizarem, não registrarem os seus feitos, mas a grande verdade é que existe um Deus no céu, que os seus olhos, que nada foge aos seus olhos, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele em que nós iremos prestar contas, mostrar nossas obras. Todas as coisas que nós fazemos estão registradas diante de Deus. Existe um memorial no céu, ainda que as pessoas não reconheçam, mas há um Deus no céu que reconhece e que registra as nossas atitudes e as nossas obras. E é a Ele que devemos prestar contas. E é a Ele que nós vamos prestar conta. Nós não vamos prestar conta às pessoas. Hoje em dia a gente tem visto muitas pessoas querendo prestar conta para as pessoas porque anseiam um cargo ou um título. Nice Santos e Rita de Cássia e Maria Lúcia e Gal Moura. Mas a grande verdade é que todos nós iremos prestar conta para um Deus Todo-Poderoso.
Criador dos céus e da terra. Sabe a cada um de nós o seguinte: pedras ou machado? Eu tenho essa mensagem guardada que Deus me deu esses dias aí passados. Corta aí para mim pedindo minha assessora aqui, esse ventilador, corta aí para mim. Eu tenho uma mensagem que tem como título Pedras ou Machado. E João Batista fala bem assim: eis que o machado está posto às raízes da árvore. Toda árvore, pois que não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Não é assim? A Bíblia nos traz a ideia de árvores como seres humanos. E como árvores, nós temos que dar frutos. A boa árvore dá frutos. E Jesus chega ali naquela parábola ali, é o próprio Deus chegando, e ele encontra na vinha uma figueira plantada e ela não tem frutos. E ele até manda cortar. E o vinhateiro pede mais um prazo para jogar adubo. Então, vamos pedras ou machado. Nós sabemos, porque nós já fomos crianças e adolescentes, que toda árvore que tinha fruto, ela recebia pedradas. Não era verdade? Jogava-se pedra nas árvores que tinham fruto para ver se derrubava algum fruto. Então, na vida nossa ministerial, espiritual, não é diferente. Nós vamos levar pedradas. Se verdadeiramente a nossa vida tem dado frutos no reino de Deus, prepara o lombo, meu irmão, minha irmã, porque você, Nissi, José Eduardo, vai levar pedradas. Essas pedras podem vir dentro da sua própria casa, no local que você trabalha, na igreja que você congrega, não importa. Se você tem dado frutos, prepare para as pedradas. Agora tem outra questão. Tem pessoas que não querem passar por situações difíceis, não querem passar por situações que vão ter que encarar resistências ou perseguições ou lutas, porque elas querem ter uma vida tranquila. Até uns que falam bem assim, tem um jargão que fala bem assim deles: é melhor ter paz do que ter razão. E com esse slogan de modo de vida, eles não intervêm às vezes naquilo que deveria intervir, não condenam aquilo que deveriam condenar, o pecado, por exemplo, não reprovam aquilo que deveriam reprovar, porque não querem confusão, não querem resistência contra eles, não querem atrito, não querem receber pedradas. Outros que só querem apenas sentar na igreja, não quero nada, só quero ficar sentadinho aqui. Eu vindo para o culto, todo culto tá bom, porque eu não quero receber pedrada, eu não quero resistência. Eu não quero levante, eu não quero fúria do inimigo contra mim. Tá tudo bem, é uma escolha sua não receber pedradas, então não produz frutos. Mas tem outro detalhe. Quando ele chegar, ele traz consigo um machado super afiado e amolado. E ele, quando chegar e ver que a árvore não tem fruto, ele vai cortar pela raiz e jogar no fogo. Então você não tem como, gente, você ficar isento. Ou você escolhe as pedras ou o machado. Eu prefiro escolher as pedradas. Eu não quero passar pelo machado de Jeová naquele grande dia. Então não desanime por causa das pedradas. É melhor receber as pedradas das pessoas do que receber o machado de Jesus. Amém, meus irmãos? Então aqui esses dois discípulos, depois daquele forte episódio da prisão de Jesus, da tortura, do espancamento que Jesus sofre, da crucificação de Jesus, da morte de Jesus, que foi um episódio que abalou toda aquela nação. Uma parte comemoravam, outra parte se decepcionaram, se frustraram, perderam as esperanças, os seus sonhos, porque nós sabemos o resultado, porque nós temos hoje esse livro para ali investigar e ler e saber qual foi o resultado que aconteceu. Mas para aquele momento exato, a gente não sabia o resultado. Às vezes é assim, gente. A gente passa por situações
E depois que nós passamos, as pessoas aplaudem, ou elogiam. Né? Mas elas não sabem o que foi que eu e você passamos. Não estavam conosco ali nos dias das provas, nos dias da solidão, das lutas. Não é verdade? Mas depois que o resultado chega, é até fácil. Antes de contar o testemunho, todo mundo aplaudir. Então era assim a situação daquela época. Eles estavam vivenciando o momento ali. E não sabiam ainda do resultado. Ou perderam a fé sobre como ele fala lá na frente, Jesus desce os ditados de coração para não lembrar de tudo que os profetas falaram. Mas a situação quando vem, gente, é difícil para nós lembrarmos da promessa. Então, a prisão de Jesus ali, a prisão, a crucificação e a morte de Jesus fez com que a fé de muitos fosse abalada. Fez com que a esperança de muitos fosse tirada dele, fosse roubada deles. Tanto que eles falam aqui. Pensávamos que ele seria o que ia remir Israel, mas agora com tudo isso lá no 21, e já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, ou seja, a nossa esperança se acabou, se foi, porque fizeram algo contra a gente. Sinceramente, há situações que nos fazem que são fortes demais, que tiram a nossa esperança, nossos sonhos, ainda que seja por algum breve momento. Aquela situação gerou a prisão e a morte, e a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, fez com que muitos, olha, eu antes esperava que era ele que ia resgatar Israel nessa época. Nós depositamos nele a nossa fé, os nossos sonhos, mas olha aí, destruíram a nossa fé, a nossa esperança, os nossos sonhos. Gente, não é diferente com nós, não. Quantas coisas já nos aconteceu e que fez a gente até duvidar da nossa caminhada. Fez a gente duvidar, será que eu tomei a decisão certa em aceitar Jesus? Quantas coisas já aconteceu comigo, que já me veio na mente. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu falei a coisa certa? Será que eu preguei a coisa certa? Quantas vezes? Isso porque a gente olha para as circunstâncias, para as situações. Não é diferente com nós, não. Com cada um de nós. E aqueles dois discípulos, um era Cleófas, o outro era você. O discípulo anônimo que está aqui era você lá. Ana Lúcia Caetano, e Márcio Melgaço, e José Eduardo e Nice Santos. Fez com que eles desacreditassem. De tal maneira, aquela ação que fizeram, provocaram nele, tiraram dele coisas tão fortes, que eles agora começam a sair de Jerusalém em direção a um lugar chamado Emaús. Olha, quando eu era criança, e a gente estava na rua, jogando bola, jogando gude, ou na escola, onde quer que nós estivéssemos, fora de casa, e de repente a gente começasse a ter febre, ou dar uma dor de barriga, ou acontecesse um acidente, quando a gente caísse, se cortasse, a primeira coisa que vinha na nossa mente, eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. A gente não pensava em ir para o hospital. Me leva para um médico para o hospital. Não, a gente falava, me leva para casa, eu quero ir para casa. E quando nós chegávamos em casa, a gente se sentia seguro, acolhido pelas nossas mães, pelos nossos pais. Hoje em dia também é assim. Hoje em dia, na verdade, a gente não quer ficar no hospital. A gente vai por necessidade, mas o que a gente mais quer é eu quero ir para casa, doutor. Nem que eu termine a minha cura em casa, mas eu quero ir para casa. Não é assim, gente. Na maioria dos lares hoje, para a maioria das pessoas, o lar é o seu melhor lugar. É o seu melhor refúgio, fortaleza. O esconderijo do Altíssimo é o nosso lar, ou deveria ser o nosso lar. A sombra do Onipotente deve estar sobre o nosso lar.
aonde nós podemos nos sentir seguros. Seguros. Não era diferente para o povo de Israel. Para o povo de Israel, a casa, o lar, a habitação, aonde a sombra do Onipotente estava, era justamente a cidade de Jerusalém. Eles consideravam que toda a cidade de Jerusalém era a habitação do Altíssimo, do Eterno, porque ali ficava o templo. De tal maneira que, se você for analisar ou averiguar os textos lá do livro de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, quando eles estavam ali cativos, nos cativeiros assírios e babilônicos, eles, quando oravam, eles viravam em direção a Jerusalém para orar. Eles miravam a direção de Jerusalém e oravam em direção a Jerusalém, porque eles acreditavam que a voz deles ia chegar até Jerusalém e Deus iria ouvir. Era a crença que eles tinham. Todo judeu tinha a obrigação religiosa de subir, eles falam até hoje assim, subir a Jerusalém para adorar o Deus eterno e todo-poderoso nas festividades judaicas. Então, o próprio Jesus, na sua caminhada, o ápice do seu ministério era ir para Jerusalém. Tenho que ir a Jerusalém. Era o ápice do ministério dele. Todos os judeus, por mais distantes que estavam de Jerusalém, eles iam pelo menos uma vez no ano a Jerusalém, ou pelo menos, se fosse muito distante, nos confins do mundo, ele ia pelo menos uma vez na vida a Jerusalém participar dos festejos religiosos e espirituais. Para quê? Para renovar a sua fé, para adorar ao Deus eterno e todo-poderoso, para recarregar as suas baterias emocionais e espirituais. Jerusalém era vista dessa maneira. Quantas vezes a gente está desanimado, cansado das situações, e a gente fala assim, eu vou na casa de Deus, eu vou no culto da minha igreja, lá eu vou pedir oração a alguém, lá eu vou ouvir os louvores, lá Deus vai levantar alguém para trazer uma palavra que vai me animar, que vai me renovar. Quantas vezes a gente sai da igreja alegre? Que culto maravilhoso, me renovou, me alegrou, Deus falou comigo, que louvor lindo. Não é assim, irmãos? Não é assim? Porém, todavia, infelizmente, tem lugares que não são mais lugares que nós possamos acreditar que são lugares de refrigério. Não são mais lugares de cura, de renovo. Eu tenho uma ligeira impressão que tem alguns lugares que só tem um nome de igreja, mas lá dentro é matadouros. Eu tenho uma ligeira impressão que, se tirar a placa de alguns lugares e colocar matadouro público, vai casar certinho com esses lugares. Porque a igreja, gente, deveria ser um lugar de cura, de refrigério, de renovação espiritual, a casa do Senhor, e não lugar de ferir, de matar as pessoas. Aonde mata as pessoas é os matadouros, os currais que preparam ali para matar. Quantas pessoas falam, olha, eu pensava que a igreja era lugar de cura, mas eu estou vendo que aqui é pior do que o mundo. Alguns lugares são assim, não é verdade? Jerusalém, que era vista por gerações a gerações como lugar de cura, de renovo, onde o Deus Altíssimo e Eterno curava as feridas das pessoas, renovava a fé, a esperança. Naqueles dias passou a ser um lugar agora de trauma, de terror, de perseguição. Começou-se a perseguição àqueles que seguiam ao Nazareno. Mataram a Jesus, afetaram a nossa alegria. Eu vim para Jerusalém e agora eu estou mais ferido do que quando eu cheguei.
era o que estava acontecendo naqueles dias em Jerusalém. Jerusalém, que era a cidade da luz, da paz, Jerusalém, que significa casa da paz, lugar de paz, estava sendo um lugar agora de medo, de terror, de perseguição. Parecia mais que ali era um palco para filmes de terror. Pessoas correndo de todos os lados, sendo perseguidas. Pessoas perseguindo e pessoas sendo perseguidas. Pessoas ferindo e pessoas sendo feridas. E aqueles discípulos agora que estavam em Jerusalém, porque Jesus estava lá, tiveram que sair de Jerusalém, porque haviam matado Jesus. Quantas vezes tem pessoas que caem para a igreja porque sabem que Jesus está lá. Mas tem lugares, irmãos, que eles já mataram Jesus e estão matando as pessoas também. O próprio Jesus fala lá no capítulo 3 de Apocalipse, quando ele escreve algumas igrejas: eis que estou à porta e bato. Tinha uma igreja que Jesus estava do lado de fora. Eles não deixavam Jesus entrar. Não queriam saber de Jesus dentro. Tinha outra igreja que, além de Jesus não poder entrar, eles não deixavam Jesus entrar, tinha um de Satanás lá dentro. Está lá em Apocalipse, uma das igrejas. O trono de Satanás estava lá dentro. Sinceramente, irmãos, tem lugares aqui que são assim, que você não sente mais a presença dele, porque já botaram ele para fora de lá. Tem pessoas que querem servir a Jesus e elas vão para a igreja. E ao chegar na igreja, elas são traumatizadas, feridas, de tal maneira que elas têm que sair de Jerusalém. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Quem sabe, eu não sei, mas quem sabe, eu acredito que sim. Eu devo estar falando para pelo menos uma pessoa que um dia esteve na casa de Deus. Mas por algum motivo ou outro que alguém fez, que alguém provocou, que alguém lançou, que alguém falou, que alguém fez, que alguém feriu, saiu da casa de Deus. Saiu da presença de Deus. Nós temos visto ultimamente um fenômeno chamado os desigrejados. E interessante que hoje todos nós estamos desigrejados com essa questão da quarentena. Você ir para a igreja. E essas pessoas que fazem parte desse fenômeno chamado desigrejados, eu tenho a oportunidade de ter visto e conversado com algumas delas aqui na nossa cidade, e elas têm o mesmo relato: olha, eu fui ferido. Fulano de tal dentro da igreja fez isso comigo. O grupinho, a panelinha que tinha lá, fizeram isso comigo. A liderança fizeram aquilo. Tá assim, gente. Não é diferente hoje em dia. Assim como foi na vida daqueles 2 discípulos, tem sido nas nossas vidas também. Ou quem sabe você também que está me vendo agora aí, foi uma dessas pessoas que um dia teve. E agora não está mais na casa de Deus por causa das feridas, por causa da violência. Jerusalém passou aqueles dias de violência, com a prisão e crucificação e morte de Cristo. Eles decidiram sair de Jerusalém, porque Jerusalém agora estava banhada em sangue, em lutas e perseguições. A casa, Jesus mesmo falou, a casa de meu Pai deve ser chamada de casa de oração. Oração é quando Deus nos ouve e fala conosco e nos cura e enxuga nossas lágrimas. Ou seja, quando ele quer dizer isso, a casa de meu Pai deve ser a casa onde as pessoas devem chorar e onde as pessoas devem ter suas lágrimas enxugadas. É isso que deve ser as igrejas hoje em dia, meus irmãos e minhas irmãs. Então Jesus decide ir ao encontro daqueles 2 que haviam se afastado.
Talvez você, por algum motivo ou outro, também tenha se afastado. E hoje é o dia que Jesus vai ao teu encontro. Hoje em dia é o dia que Jesus escolheu para Ele mesmo resgatar você. Que coisa linda. Quem deveria ir atrás não foi, mas Jesus foi atrás daqueles dois homens. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jesus largou tudo lá em Jerusalém depois da sua ressurreição. Apareceu para aqueles homens, para os 12, para as mulheres, para o círculo de oração, digamos assim, das irmãs. Mas ele fala, mas eu tenho que ir a um lugar um pouco mais distante, fazer um grande resgate. Meu desejo hoje é que Jesus entre na tua casa, onde você estiver agora, e faça um resgate na sua vida. Faça um resgate na sua vida. Aqueles homens agora andando naquele caminho têm agora a companhia de um terceiro personagem do qual eles não conseguem reconhecer. Às vezes é assim na nossa vida. A situação está tão difícil. Nós estamos num estado emocional tão abalado, tão afetado, de tal maneira que eles não conseguiram reconhecer que era o próprio Jesus que estava andando com ele. Talvez você não tenha visto, não tenha percebido, não tenha sentido durante esses dias que você tem passado por essa situação. Mas eu quero te dizer que Jesus sempre esteve do teu lado. Ele está do teu lado agora. Você que não está percebendo, você que não está vendo. Só para começar, você só está aqui até agora, só conseguiu suportar até agora. Não é porque você é forte, é porque Jesus está do seu lado. Essa é a grande verdade. E Jesus agora indaga a eles, por que vocês estão assim? Que palavras são essas lá no 17? Que caminhando vocês trocam entre vocês? Jesus faz uma pergunta. E eles respondem com outra pergunta, que diz assim. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Preste atenção. Preste atenção. Existia em Israel 4 festividades oficiais religiosas em Jerusalém. Festa era a Páscoa, dos pães asmos, festa do Pentecoste ou da colheita e dos tabernáculos. Que até hoje tem essas festas lá, são maravilhosas. Essas 4 festas oficiais, há outras festas, mas essas 4 oficiais, era obrigado os judeus irem até essas festividades. Então vinha judeus de localidade de Israel para Jerusalém durante as festas, os festejos, e vinha também judeus de outras nacionalidades, de outras nações, dos confins do mundo, de Samaria, da Síria, de Roma. Eles vinham até Jerusalém para as festividades. É como hoje, às vezes, nas festividades do mundo, tem pessoas que vêm de longe, né, para participar das festividades. Então, Jerusalém ficava cheia de peregrinos que vinham para as festividades. Mas em Jerusalém também havia pessoas que estavam ali, não para festividades, mas para pedir socorro, pedir ajuda, pedir esmola. Então era um momento que as pessoas carentes tinham para ter as suas necessidades ali supridas ou atendidas, porque era grande o número de pessoas em Jerusalém. Eu mesmo, quando fui em Jerusalém, eu tive a alegria de ir em Jerusalém, e nós andamos em vários lugares lá com a nossa caravana e o guia. Engraçado que teve um dia que eu vi um homem cego pedindo esmola. Um homem cego, um senhor pedindo esmola. E ele estava justamente no local onde tinha muitos peregrinos, muitos turistas, muitos peregrinos. Lá não fala turista, fala peregrinos. De maneira estratégica, porque ele sabia que ali ia ter a maior possibilidade de ser ouvido, de receber algumas moedas, algum dinheiro. Quando
eles falam assim para aquele terceiro viajante, que era Jesus, eles não sabiam que era Jesus. És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela tem acontecido nesse dia? Sabe o que ele quer dizer? Para aquela terceira pessoa, que era Jesus, mas eles não sabiam. Por acaso você só vê Jerusalém para as festas? És tu só peregrino? Peregrino era aquele que só ia para as festas, para as festividades. E ele não se importava com a necessidade alheia. Eles não se importavam com as lutas dos necessitados, dos pobres, dos aleijados, dos doentes. Só iam para a festividade, mas não queriam saber da realidade social que havia em Jerusalém naqueles dias. Então, quando eles falam isso para Jesus, é porque haviam pessoas que só iam a Jerusalém para participar das festas, mas não se importava com a realidade espiritual, emocional e social das pessoas que estavam lá. Não, eu só vim aqui e não quero nem ver o que está acontecendo lá. Será que hoje em dia tem pessoas assim? Que só querem saber do culto, mas não querem olhar para o lado? Será que hoje em dia tem pessoas que só vêm para as festas, mas não estão preocupados com a necessidade do próximo? Será? Eu tenho certeza, não aqui na nossa cidade não tem isso não, mas eu tenho certeza que ali na cidade vizinha as igrejas são tudo assim. Aqui na nossa cidade não tem igreja assim não, não tem crente assim não. Mas na cidade vizinha as igrejas estão cheias de crente assim, que só vão para o culto por causa das festividades, por causa da festa, para receber minha vitória, para receber minha bênção. Mas não estão nem olhando para o irmão que está do lado, para ver se ele está passando por uma necessidade. Aqui em Leão não tem isso não, aqui na minha cidade não tem isso não. É só na cidade vizinha que tem essas coisas. És tu só peregrino em Israel? Eles falam em Jerusalém, aliás. És tu só peregrino? Ou seja, você só veio aqui para as festas, não sabe do que tem acontecido, rapaz? Da luta, da perseguição, dos feridos, dos presos que já aconteceram. Quando Jesus fala bem assim, eu estive preso, não fosse me ver, eu estive enfermo, não fosse me visitar, estive com fome, não deste de comer, eu estive nu, não deste de vestir, estive, né? Ou seja, fizeste a mim, era eu que era um desses. Então, quando nós não fazemos isso, gente, nós estamos adulando a Cristo. Essa pergunta dos dois aqui, para aquele terceiro participante, que eles não sabiam que era Jesus, é uma pergunta fenomenal. Você não sabe, você estava em Jerusalém, não sabe o que tem acontecido, rapaz. Só veio para a festa? Você é só peregrino? Aqui em Leão não tem não, tá? Mas na cidade vizinha tem. Na minha cidade não tem não, mas na cidade vizinha tem muita igreja que só tem se preocupado com as festividades. Eu não estou dizendo, gente, que as festividades é errado, é pecado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que na cidade vizinha, as igrejas de lá, passa o ano e entra ano só se preocupando com as festividades. A festividade disso, festividade daquilo, congresso isso, congresso daquilo. E nem tem atentado para a necessidade das pessoas. Repito, não estou dizendo que festividade é errado, que congresso é errado. Estou dizendo que só tem se preocupado com isso, com os festejos, em se alegar a si mesmo. És tu só peregrino em Jerusalém, que não tem visto ou sabido as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Você não tem se importado com a luta que houve, com a perseguição que começou, com as feridas de Cristo? Você não tem se preocupado nesses dias com o irmão que você não tem visto, para saber se ele tem passado por necessidade, a irmã? Ou você é daqueles que, não, minha geladeira está cheia, então está tudo bem comigo, não tem ninguém doente? Será que nesses dias, será que Deus não tem permitido essas coisas para a igreja parar de fazer as festas um pouco e pensar mais nas pessoas? Será? É uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta. Aqui não, mas na cidade vizinha,
As irmãs, os irmãos, começava uma festividade e terminava, já começava a organizar outra. E se esqueciam das pessoas, se esquece das pessoas. Aqui não tem isso, não. Aqui não tem, não. É fenomenal quando eles falam isso para Cristo. És tu só peregrino em Jerusalém? Ou seja, você veio aqui para as festas, você não tem visto as coisas que têm acontecido, rapaz. Aquele episódio que Jesus tinha 12 anos e sobe a Jerusalém, a sua Maria e sua família e vão participar da festa em Jerusalém, e na volta ela percebe que Jesus não está no meio deles. E ela volta a Jerusalém, ele está lá em Jerusalém, né? E a gente gosta de falar que Maria perdeu Jesus na festa. Mulher na Bíblia é uma tipologia bíblica de igreja. Então a igreja que perdeu Jesus na festa. Há muitos lugares por aí que já perderam Jesus. E só tem tido eventos. Ó. Só tem tido eventos. Então, Jesus, na verdade, ele sabia a necessidade daqueles homens, a maneira que ele poderia entrar no íntimo, lá no secreto da ferida daqueles homens. E Jesus estimula eles a conversar. Que coisas, que palavras são essas que caminhando a trocar entre vós? E por que estáis tristes? É claro que Jesus sabia o motivo. E eles perguntam, é tu, seu peregrino? E Jesus fala, não sabe as coisas. Aí Jesus pergunta, quais coisas têm acontecido? E eles começam a dizer, aqui dizem respeito a Jesus o Nazareno, que era profeta, ou seja, Jesus estimula eles a falarem aquilo que tinha sido o motivo deles serem feridos, de estarem cabisbaixos e tristes, fugindo de Jerusalém. A melhor maneira de a gente ser curado, gente, é a gente falar com ele. Jesus, ele começa a estimular aqueles homens a botar para fora aquilo que estava dentro deles e que estava ferindo a alma deles. A melhor maneira de a gente ser curado não é falar nas redes sociais. Nós temos visto muitos irmãos e irmãs falando nas redes sociais. Aí alguém curte, alguém fala, Deus é contigo, Deus vai entrar com providência. Mas a melhor maneira de nós recebermos a nossa cura é falar direto com Ele. E Jesus estava estimulando eles a abrir a boca para falar com Ele, com o próprio Jesus, sem eles saberem que era Jesus. E eles começam a falar, olha, sobre Jesus o Nazareno, que ele seria aquele que iria redimir a Israel, mas os nossos príncipes e sacerdotes o prenderam e fizeram isso com ele. Na verdade, ali Jesus estava fazendo uma terapia com eles, digamos assim, onde ele estava botando para fora aquilo que estava dentro deles. Eu acredito que é hora de você colocar para fora aquilo que tem oprimido a tua alma, o teu coração. Eu acredito que é hora de você aproveitar esse momento que Deus tem fechado tudo, menos o céu. Deus fechou tudo na terra, menos o céu. O céu continua aberto para o teu clamor, para as tuas orações. Então esta é a hora de você falar com Ele. Entrar no teu quarto ou na tua sala, não sei aí qual local específico da sua casa que você gosta ou que você possa fazer de um local especial e colocar para fora tudo isso que está dentro da tua alma. Fala com Ele. Não fala para as pessoas, não. As pessoas hoje em dia estão tão individuais e insensíveis que elas não estão preocupadas muito com o que a gente está passando, não. Elas falam da boca para fora, olha, vamos orar, Deus é contigo, Deus vai mudar a história. Mas na verdade elas não estão nem aí. Tá
Nós estamos vivendo um momento muito superficial, onde as pessoas têm comentado muito na rede social, olha, eu vou orar, Deus vai mudar, mas são conversas. São conversas. Que saiu dali já esqueceu de quem tem decidido e orado. Então não perca tempo não. Fala para aquele que tem a solução para você. Fala com aquele que quer curar você. E a gente tem que colocar para fora. Eu tenho visto pessoas na minha caminhada ministerial que tem coisas lá do passado, ainda dentro da vida delas, e elas não conseguem se livrar daquelas amarras. Mas quando elas praticam esse exercício de falar com ele, não comigo, não com as pessoas, que hoje está até perigoso você se confessar com um irmão, com uma irmã, está até perigoso. Eu nem aconselho você a fazer isso, porque no outro dia a rede social vai bombar aí das tuas informações. Então está perigoso. Mas ele não, ele é fiel. Ele quer ouvir. Ele já sabe o que você passa, mas ele quer ouvir, porque na hora que você começar a falar, você está botando para fora. Você está tirando de dentro de você aquilo que tem amarrado a tua alegria, que tem gerado trauma na sua vida. E eles começam a falar. Depois que eles põem para fora, Jesus agora abre a boca e fala. E Jesus começa agora a falar a palavra. E começando por Moisés, lá no 27, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito nas Escrituras. A palavra cura. A palavra. Jesus, olha gente, aqueles homens estavam presos. Aqui diz que já era o terceiro dia, ou seja, era o domingo. Aqueles homens estavam carregando um trauma da sexta-feira. Uma ferida na alma do passado deles. Você vê que antes de Jesus ser ressurreto, ele curou muitas pessoas tocando, determinando a cura, seja curado, seja liberto. Porque eram enfermidades físicas, não era assim? Mas aqui era uma prisão emocional da alma deles. Eles estavam presos na sexta-feira da vida deles. Apesar de já ser o domingo, mas eles estavam com a alma presa na sexta-feira, no dia do trauma da vida deles. Quantas pessoas já estão há 2 anos no Evangelho, há 5 anos, há 10 anos, há 12 anos, há 20 anos no Evangelho, mas estão vivendo uma eterna sexta-feira na vida deles. Aquele dia do trauma, aquele dia daquela palavra que alguém disse, daquela situação que ocorreu. Estão presas ainda à sexta-feira da vida delas. Por mais momentos de alegria que elas tenham, mas a sua alma ainda está presa lá naquele passado, naquela sexta-feira. Na vida desses homens eram apenas 3 dias, mas na sua vida pode ser uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu não sei. Você sabe. E Jesus usa a palavra para curar aqueles homens. Começando por Moisés e pelos profetas, começa a explicar a ele as Escrituras. A verdadeira cura da alma, gente, não vai vir com objetos. Não vai vir com campanhas. A verdadeira cura da alma vem com a palavra de Deus, derramada em nossos corações. Derramada. Jesus faz ele confessar aquilo que estava doendo dentro deles, então eles botaram para fora. Mas Jesus agora coloca dentro deles a palavra, começa a falar sobre a palavra. Nós precisamos hoje de uma igreja que pregue a palavra. Porque somente a palavra, gente. Nós temos visto nesses últimos dias, e eu acredito que é também por isso que Deus fechou tudo, a gente substituir a palavra por coisas, por sistemas, sei lá, por algum tipo de situação estranha que a gente tem visto. A gente tem visto de tudo nas igrejas, menos a palavra, a verdadeira palavra. A palavra liberta, a palavra salva, a palavra cura, renova, a verdadeira palavra de Deus. Jesus usa a palavra para curar aqueles homens. De tal maneira que eles agora falam, olha, não ardia em nosso coração
quando caminhando nos falava as Escrituras, o nosso coração precisa ser ardido de novo. Nós precisamos que nosso coração seja ardido de novo. Mas a única coisa que pode fazer o nosso coração arder é a palavra de Deus. Igual essa que você está recebendo agora. Meus irmãos, minhas irmãs, aqueles homens estavam no domingo, mas vivendo a sexta-feira da vida deles. Igual você, que não esqueceu aquela palavra que naquele dia, daquela vez ele falou para você. Ela falou para você, mas naquele dia você falou isso para mim. Saia da sexta-feira, urgente. Você que está me vendo agora, de repente, no passado da sua vida, ou seja, na sexta-feira da sua vida, lhe fizeram coisas. Ou você descobriu coisas. Isso fez você se afastar de Jerusalém. E andar agora cabisbaixo na estrada da vida, preso a essa sexta-feira, desse acontecimento que vem na sua vida. Hoje é o dia de você sair dessa sexta-feira. Saia da sexta-feira da sua vida emocional. Jesus ali foi fazer um resgate da alma daqueles homens. Não um resgate físico. Porque a cada dia que eles caminhavam, eles estavam ficando mais presos na sexta-feira da vida deles. Olha, gente, que coisa tremenda. Era domingo, diz o texto quando começa. Era o terceiro dia, eles cabisbaixo, caminhando, triste. E Jesus começa a andar com eles, eles não reconheceram Jesus porque eles estavam vivendo na sexta-feira. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Você não tem percebido a presença dele na sua vida. Você não tem acreditado e sentido que ele está com você porque você insiste em viver essa sexta-feira da sua vida, desse acontecimento com você. Está na hora de você deixar a sexta-feira na sexta-feira da sua vida e viver o domingo de Deus para você. A novidade de vida para você. Jesus havia ressuscitado e eles não perceberam, porque mesmo no domingo eles estavam presos à sexta-feira. Meu irmão, minha irmã, eu te convido hoje a receber esse resgate de Cristo na sua alma. E a partir de hoje você vai fazer como Paulo, em Filipenses 3,13. Uma coisa eu faço, meus irmãos, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquece o que passou. Perdoe, peça perdão. Saia da sexta-feira. Olhe para as coisas que estão adiante de você. Jesus quer te resgatar nesta noite. Jesus quer tirar você dessa sua sexta-feira. Nós temos visto muitos crentes doentes nas igrejas. Mas não é doente de enfermidade física, mas da alma. Esqueça. Perdoe. Perdoe. Libere. Eu vou confessar para vocês, fizeram algo comigo e fizeram algo com a minha esposa. Pessoas que deveriam nos proteger, pessoas que deveriam nos guardar, foram as primeiras a nos ferir, a nos machucar. Foi difícil para nós, e mais ainda para mim. E eu durante quase 2 anos, 1 ano e meio alguma coisa, eu vivi aquele dia na minha vida. Eu revivi uma sexta-feira na minha vida que durou mais de 18 meses, quase 2 anos, quase 20 meses durou esse tipo de sexta-feira na minha vida. E minha alma estava aprisionada àquela situação. E um dia eu liguei para essa pessoa e falei: eu te perdoo.
eu te perdoo. Fulano de tal, eu te perdoo. E para não ficar comigo apenas com um tipo de arrogância, eu falei, e me perdoe, porque eu fiquei com muita raiva de você, porque você fez tal coisa para mim. Mas eu quero hoje te liberar em nome do Senhor Jesus. Eu te perdoo. A pessoa do outro lado não me pediu perdão. Tudo bem. Mas na mesma hora que eu fiz isso, que eu liguei para essa pessoa e disse, eu te perdoo, eu fui resgatado da sexta-feira que já durava quase 20 meses na minha vida. De tal maneira que até minha esposa falou, olha, depois que você desligou o telefone e falou isso, o semblante da sua face mudou. Eu quero te convidar hoje comigo a fazer essa oração. Cada um de você que está aí agora. Faça essa oração comigo. Jesus, Ele quer te resgatar dessa sexta-feira da sua vida. Daquele dia que foi um trauma para você. Daquele dia que provocou algo na sua alma, no seu coração, na sua mente. Que tem feito você não reconhecer que o dia amanheceu, mas tem revivido esse momento que aconteceu lá, aquela sexta-feira, igual esses discípulos. Pai amado, Pai santo, Pai fiel, a Tua palavra foi liberada. Aqui foi mostrado que a Tua palavra, Senhor, quando foi liberada aos corações daqueles homens, os corações daqueles homens ardiam, ou seja, foram curados, foram renovados. Eles até voltaram para Jerusalém. Agora, dessa forma, dessa maneira agora alegre, cabeça erguida, eu posso assim contemplar. Então, Pai, eu quero te dizer que a Tua palavra foi ministrada no coração dessas pessoas. Agora cumpre, Pai, a palavra que diz que a Tua palavra não volta para Ti, Senhor, vazia. Antes, faz o que Ele apraz. Atinge o objetivo, Senhor. A Deus amado, poderoso Deus, Pai santo, Pai das luzes, Senhor dos exércitos, meu Senhor Jesus. Visita essa pessoa agora e arranca do coração dela toda a sexta-feira que houve na vida dela. E renova esta pessoa da cura emocional, cura da alma, tira da depressão, tira da ansiedade, do pânico, do terror, do ódio. Liberta essa pessoa do ódio que se apoderou do coração dela. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a tua vida. Como ministro do Evangelho, eu quero abençoar a tua vida. Eu quero decretar hoje que a sexta-feira não vai mais te aprisionar. Que a sexta-feira da sua vida não vai mais permanecer na sua vida. Hoje tem novidade de Deus para você, tem cura, tem resgate para a sua vida. E eu abençoo a tua vida em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, pastora Margarida, eu quero assim agradecer a esta oportunidade de poder ministrar, de poder ser o microfone do Espírito Santo para falar ao teu coração. Que Cristo Jesus possa abençoar cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu só peço o seguinte, não para questão de fama, mas de repente você pode compartilhar depois esse vídeo com alguém e servir também para resgatar essa pessoa da sexta-feira da vida dela. Tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? Fica na paz do Senhor e muito obrigado pela sua atenção.